Na videoaula de hoje, iremos abordar os aspectos técnicos relacionados ao detalhamento transversal de armaduras, relacionados ao dimensionamento que fizemos em videoaulas anteriores. Inicialmente, é preciso ressaltar que quanto menor a quantidade de barras de aço, a tendência é diminuir o custo da obra, o custo do serviço. Temos que raciocinar que há custos diretos, que são a mão de obra e os insumos utilizados, e os custos indiretos, relacionados aos encargos trabalhistas e impostos. Então, quanto mais tempo se leva na obra, maior a despesa que a construtora irá ter. Então, ainda há que pensar em vale transporte, alimentação, hospedagem, se for o caso. Então, quanto menor a quantidade de barras de aço, mais rápido o serviço é concluído. Então, por isso, nós selecionamos duas barras de 12,5 no exercício número 1, porque além de ela atender o dimensionamento na ruptura daquela seção transversal, é a quantidade mínima de barras de aço. Duas, uma em cada canto na zona de tração, e duas servindo aí de armadura de montagem para porta-estribo. Então, agora nós iremos abordar alguns aspectos técnicos complementares relacionados ao espaçamento de armaduras, que está recomendado por norma. Observe inicialmente esse detalhe onde há 6 ferros de 6,3. Segundo a norma brasileira NBR 6118, temos que determinar o espaçamento AH, espaçamento horizontal entre barras de aço, e o espaçamento AV. O espaçamento AH ele é o maior valor entre os seguintes: 20 milímetros, o diâmetro da barra, que aqui será 6,3 milímetros, 1,2 vezes o diâmetro máximo do agregado. E o espaçamento AV, ou vertical, será 20 milímetros, diâmetro da armadura, e 0,5 diâmetro máximo do agregado. Os agregados graúdos possuem as seguintes dimensões. Se for brita 0, a dimensão máxima do agregado se situa entre 4,8 a 9,5 milímetros. Se for brita 1, 9,5 a 19 milímetros. Se for brita 2, 19 a 25 milímetros. E brita 3, 25 a 38 milímetros. Então, o espaço disponível que nós temos aqui, vou chamar aqui de EH, é igual a 150 milímetros, que é a largura da viga, menos 2 vezes o comprimento da armadura. O comprimento do estribo aqui é igual a 30 milímetros. E considere, para fins de detalhamento, que nós estamos trabalhando com a armadura de aço A60 e o estribo tem uma bitola de 5 milímetros. Então, de acordo com a classe de agressividade ambiental adotada no dimensionamento, adotamos 30 milímetros de comprimento de armadura, ela tem que contar da face do estribo, então será 2 vezes 30, menos 2 vezes 5, menos 3 vezes 6,3, dividido por 2. Isso vai dar 150, menos 2 vezes 30, menos 10, menos 3 vezes 6,3 dividido por 2. 30,5 milímetros. Ora, o valor AH de norma será o maior valor entre 20, 6,3 e 1,2
diâmetro máximo do agregado. Se trabalharmos com brita 3, observe que não passa, porque a brita 3 tem uma dimensão entre 25 e 38. Então, nós estamos aí com espaçamento limitado a 30,5. Então, se trabalharmos com brita 2, 1,2 vezes 25 vai dar 30 milímetros. Está bem próximo, mas ainda está de acordo com a norma. Então, 1,2 vezes 25 dá 30 milímetros. Então, brita 2. A brita 0 e brita 1 automaticamente estão atendidas. Já o espaçamento vertical tem que ser o maior valor entre 20 milímetros, 6,3 e 0,5 vezes brita 2. Então, vai ser 12,5. A conclusão que se chega é que, para esse detalhamento tipo 1, que eu vou chamar de A1, o espaçamento horizontal será 30,5 milímetros, o espaçamento vertical será 20 milímetros, é o que já está aí detalhado, e pode-se trabalhar com brita 0, brita 1 e brita 2. A brita 3 não é permitido, por falta de espaço. Não passa o concreto. Pode passar até a agulha do vibrador, mas o concreto não passa. Então, o detalhe tipo 1 não passa. O detalhe tipo 2, que eu vou chamar de A2, eu tenho disponível aqui. Eu tenho que recalcular agora. Então, 150 menos 60 menos 10 menos 4 vezes 6,3 dividido por 3. 150 menos 60 menos 10 menos 4 vezes 6,3 dividido por 3. Então, 18,2. Então, se eu só tenho 18,2 milímetros disponível, então eu não vou poder trabalhar nem com a brita 3, nem com a brita 2, nem com a brita 1. Eu só vou poder trabalhar com a brita 0. E no caso aqui, o custo é importante avaliar, porque entre duas barras de 12,5, como escolhemos, e 6 barras de 6,3, seguramente a de 12,5 é melhor. Então, também não está de acordo com a viabilidade técnica. Já o detalhe que eu vou chamar de B, ele apresenta 3 opções. Na primeira, nós temos aqui um espaçamento de 150 menos 60, que é 2 vezes 30, menos 10, 2 vezes 5, menos 4 vezes 8, dividido por 3. Esse é o disponível. 150 menos 60, menos 10, menos 4 vezes 8, dividido por 3. Então, 16 milímetros que eu tenho disponível. O espaçamento de norma ele tem que ser o maior valor igual entre esses. 20, φ, que é igual a 8, e 1,2 o diâmetro máximo do agregado. Ora, se eu só tenho aqui 16 milímetros disponível, então nem brita 1, brita 2, nem brita 3 não estão atendidas. Então só poderia ser brita 0. Então 9,5. 1,2 vezes 9,5. Então 11,4 milímetros. E o espaçamento vertical seria 20
Φ, o maior valor entre esses três, e 0,5 vezes 9,5, 4,75 milímetros. Então, só passa a brita zero. O detalhamento B2, que esse aqui também não atende à viabilidade. Eu teria disponível 150 menos 60, que é 2 vezes 30, menos 10, que é 2 vezes 5, menos 3 vezes 8, dividido por 2. Isso vai dar 150, menos 60, menos 10, menos 3 vezes 8, dividido por 2. Eu teria 28 milímetros disponível. Então, o horizontal seria 20 milímetros, 8 milímetros, ou 1,2 vezes o diâmetro máximo do agregado. Não pode ser nem a brita 2 nem a brita 3, porque passa de 28. Tem que ser a brita 1. 1,2 vezes 19. Então, 22,8. Então, só pode trabalhar com a brita 1. E o vertical será o maior valor entre 20 milímetros, 8 e 0,5 vezes 19, 9,5. Então, 20, que é o maior dos três, é o que está detalhado aí. E a terceira opção, o B3, eu tenho disponível 150 menos 60 menos 10 menos 2 vezes 8. 150 menos 60 menos 10 menos 16. Tenho 64 milímetros. Então, aqui atende a brita 0, brita 1, brita 2 e brita 3, porque há espaço disponível. Uma questão importante, que também implica na restrição ao uso de armaduras com mais de uma camada, é o seguinte. Quando temos duas camadas de armadura, nosso dimensionamento nós consideramos apenas uma camada de armadura. Então, a altura útil da seção transversal, ela partia da borda comprimida até o centro de gravidade da armadura tracionada. Essa é a nossa altura útil. D, nossa altura útil D. Quando há duas camadas de armadura ou mais, é preciso calcular o centro de gravidade de toda a armadura. Então, no caso aqui, ele levanta para uma determinada posição mais alta, supondo aqui. E aí o que acontece? O meu braço de alavanca, que eu vou chamar de D1, é menor. Aqui vou chamar de D2, é menor. Então, o cálculo teria que ser feito novamente, o dimensionamento teria que ser feito novamente. E lembrando, a armadura é igual a momento de cálculo sobre braço de alavanca vezes FYD. Ou seja, se o braço de alavanca diminui, a armadura aumenta. Então, é preciso recalcular a seção em caso de opção por um detalhamento com mais de uma camada. Em todo o nosso trabalho de videoaulas anteriores, trabalhamos apenas com uma camada de armadura. Então, é mais um motivo para evitar retrabalho de rejeitar esses detalhamentos com mais de uma camada. Em todos esses aqui, ó, o centro de gravidade muda de posição. O centro de gravidade da armadura tracionada. Porque a altura útil aqui muda de posição. Não é mais situada no centro de gravidade da armadura mais tracionada. No terceiro exemplo, temos 3 ferros de 10. Observe que agora a H será o maior valor entre
20 milímetros, φ 1,2 o diâmetro máximo do agregado. Então, φ igual a 10. E se trabalharmos aqui com 25 milímetros, 1,2 vezes 25, 30. Vamos botar 30. 30 milímetros B2. Se trabalharmos com brita 1, 1,2 vezes 19 vai dar 22,8. E 9,5 brita 0, então 11,4 brita 0. E AV, o maior valor entre 20 milímetros, φ, que é igual a 10, ou 0,5 diâmetro máximo do agregado mais uma vez. Então será 25 vezes 0,5 vai dar 12,5 brita 2. 19 vezes 0,5 vai dar 9,5 brita 1. E 9,5 por 2 dá 4,75, 4,7 brita 0. Vejamos agora qual é o espaçamento, é H. Será 150 menos 60, 2 vezes 30, menos 10, menos 3 vezes 10, dividido por 2. – 25 milímetros. Observe que a brita 3 não passa, a brita 2 não passa. Então, nós só temos aqui a brita 0 e a brita 1 como opção. Mas é possível. No detalhe C2, vou chamar de C2, nós temos disponível 150, menos 60, menos 10, menos 2 vezes 10. (60 milímetros). Então, suportaria aqui A0, A1, A2 e A3. No entanto, há o inconveniente de ter que recalcular a armação, porque o centro de gravidade da armadura se altera. Com isso, o braço de alavanca e a altura útil. Então, pode ser que essa armadura aumente. Então, por uma questão de simplificação, recomenda-se trabalhar com uma camada de armadura, pelas questões de custo, que eu já falei, viabilidade econômica, ao invés de ter que refazer todo o trabalho. O detalhamento D foi o que adotamos, já prevendo isso. Nós temos disponível aqui 150, menos 60, menos 10, menos 2 vezes 12,5. Então, 150, menos 60, menos 10, menos 25. 55 milímetros de espaçamento para passar o concreto e o vibrador de imersão. Então, a H aqui vai ser igual ao maior valor entre 20, φ, que é 12,5, e 1,2 a dimensão máxima do agregado. Então, se for brita 3, 38 vezes 1,2 dá 45,6. Se for brita 2, 25 vezes 1,2, 30. Se for brita 1, 19 vezes 1,2, 22,8 brita 1. E brita 0,
1,2 vezes 9,5 vai dar 11,4 brita 0. O espaçamento vertical tem que ser maior ou igual a 20 φ, 12,5, e 0,5 o diâmetro máximo do agregado. Então, 0,5 vezes 38 vai dar 19, brita 3, 12,5 brita 2, 9,5 brita 1 e 4,75, 4,7 brita 0. Não há necessidade de calcular o espaçamento vertical, porque a armadura é constituída de apenas uma camada. O mesmo ocorre com o detalhe tipo E, que são 2 ferros de 16. Eu tenho aqui 150 menos 60 menos 10 menos 32. 2 vezes 16 vai dar 150 menos 70 menos 32. Eu tenho aqui 48 milímetros de espaçamento. Valor suficiente para passar tanto o concreto quanto o vibrador de imersão. Aqui, brita 0, brita 1, brita 2 e brita 3. Não é preciso calcular AV, basta H. A H tem que ser o maior dos três, 20 milímetros. Φ, que é igual a 16, ou 1,2 vezes D. Se eu botar 1,2 vezes 38, vai dar 45,6. Brita 3, então atende. Se eu botar brita 2, 30. Brita 1, 25 vezes. Brita 1, 22,8. Atende. E brita 0, 9,5 vezes 1,2, 11,4. Atende. Como já sabíamos qual o melhor tipo de detalhe, escolhemos o 2 ferros de 12,5, por uma questão de viabilidade econômica e porque ele atende às questões técnicas de norma. No exemplo de dimensionamento 2, a seção teve o seu momento fletor majorado para 30 kN e isso exigiu uma quantidade de armadura de tração maior. A seção, recordando, trabalhava na ruptura no domínio 2B, então o alongamento plástico excessivo é que atingia a ruptura e não o esmagamento do concreto. Então isso levou a um novo dimensionamento e uma nova quantidade de armadura. Então eu preciso agora de 9 ferros de 6,3 que podem estar dispostos de acordo com as três opções da imagem. Então aqui, da mesma forma, temos que determinar o espaçamento AH e AV. AH será o maior valor entre 20 milímetros, Φ, que no caso será 6,3 milímetros, ou 1,2 o diâmetro máximo do agregado. Então, 1,2 o diâmetro máximo ou a dimensão máxima do agregado. Então, se for brita 3, 38 vezes 1,2 vai dar 45,6 milímetros. Se for brita 2, 25 vezes 1,2, 30 milímetros. 22,8 se for brita 1 e 11,4 se for brita 0. Já o espaçamento vertical tem que ser o maior valor entre 20 milímetros, que é o que está detalhado na imagem, 6,3 e 0,5 vezes o diâmetro máximo ou a dimensão máxima do agregado. Então será 19 milímetros para brita 3,
12,5 milímetros para brita 2, 9,5 para brita 1 e 4,7 para brita 0. No detalhe tipo 1, vamos chamar aqui de A1, eu tenho disponível 150 menos, lembrando que aqui eu tenho a largura, tem o comprimento aqui da comprimento, eu tenho a bitola da armadura, que a gente está adotando como 5,0. Então, 150 menos 60, duas vezes o comprimento, menos 10, duas vezes a bitola do estribo, menos 3 vezes 6,3, dividido por 2. Então, 150 menos 60 menos 10 menos 3 vezes 6,3 dividido por 2. Nós temos aqui 30,5 milímetros, mais uma vez. Então, está descartada aqui a brita 3. Podemos trabalhar com a brita 2, já no limite, a brita 1 e a brita 0. Lembrando que o diâmetro da agulha do vibrador de imersão não pode passar de 30 milímetros. Ele tem que descer até o fundo da forma. Então, para o detalhe A2, nós temos aqui 150 menos 60 menos 10 menos 4 vezes 6,3 dividido por 3. No A1, pode ser a brita 0, pode ser a brita 1 e brita 2. Então, voltando para o segundo detalhe, 150 menos 60 menos 10 menos 4 vezes 6,3 dividido por 3. Vai dar 18,2 milímetros. Então, só quem passa aqui é a brita 0. Lembrando que quando há mais de uma camada de armadura, o centro de gravidade muda. Ele vai se situar mais ou menos nessa posição. A altura útil e o braço de alavanca vão se alterar, porque a armadura é igual a momento de cálculo sobre o braço de alavancas dividido por FYD. Então, o braço de alavanca é a distância entre a resultante de tração e de compressão. Quanto maior o braço de alavanca, ou quanto menor o braço de alavanca, maior a armadura. E quanto maior o braço de alavanca, menor a armadura. São inversamente proporcionais. Então, esse é um detalhe que eu não recomendo. O segundo também não, pelo mesmo motivo. Além do que, só se permite trabalhar com brita 0. Já o terceiro, o centro de gravidade também vai mudar de posição. Eu vou ter que fazer novamente o dimensionamento da armadura. E eu tenho 5 barras na primeira camada. Vamos ver quanto isso dá. 150 menos 60 menos 10 menos 5 vezes 6,3 dividido por 4. Isso não vai passar. 150 menos 70 menos 5 vezes 6,3 dividido por 4. 12,212 milímetros. Então, não atende. O detalhe B, observe que os 3 têm mais de uma camada. Eu tenho opções aqui para trabalhar com ferro de 8. Possível é, mas, repito, se aplicam todos os critérios aqui já abordados com relação à redução da altura útil, redução do braço de alavanca, levando um acréscimo de armadura. Então, não recomendo nenhum dos 3. Mas vamos calcular esses espaçamentos AH e AV. Então, AH tem que ser o maior valor entre 20 milímetros, φ, que no caso aqui é 8, ou 1,2 o diâmetro máximo do agregado mais uma vez. Então, 1,2 vezes 38
45,6. Brita 3. 1,2 vezes 25, 30. Brita 1. 19 vezes 1,2, 22,8. Brita 2, que é 2, e aqui é 1. E 11,4 brita 0. Já o vertical será 28 ou 0,5, o diâmetro máximo do agregado. Então, 39. 38 por 2 dá 19, brita 3. 25 por 2 dá 12,5, brita 2. 19 por 2 dá 9,5, brita 1. E 9,5 por 2 dá 4,75, 4,7, brita 0. Então, no detalhe, vamos chamar aqui de B. B1, o espaçamento é 150, espaçamento horizontal é 150, menos 60, menos 10, mais uma vez aqui o estribo é de 5, que veremos adiante, e o comprimento de 30 milímetros. 150 menos 70, menos 4 vezes 8, dividido por 3. 16 milímetros. Além de reduzir o braço de alavanca no dimensionamento e a altura útil, aqui não se pode trabalhar nem com brita 3, nem com brita 2, nem com brita 1. Só se pode trabalhar com brita 0. Então, esse detalhe está descartado. O detalhe B2 são 150, menos 60, menos 10, menos 3 vezes 8, dividido por 2. São dois espaçamentos. 150 menos 70, menos 3 vezes 8, dividido por 2, dá 28 milímetros. Então, aqui, trabalho com a brita 0 e brita 1. No entanto, o centro de gravidade da armadura tracionada também muda de posição. Recalcular, porque a altura útil muda. O braço de alavanca muda. E, por fim, o detalhe B3, que eu vou ter uma condição melhor de espaçamento, mas o braço de alavanca muda, pode levar a uma armação maior. Então, 150 menos 60 menos 10 menos 2 vezes 8. Estou com 64 milímetros. 0, 1, 2 e 3. No detalhe C, que eu tenho 4 ferros de 10, a H será o maior valor entre 20 milímetros, Φ, que agora é 10, e 1,2 o diâmetro do agregado. Então, 1,2 vezes 38 vai dar 45,6, B3, 30, B2, 22,4, B1, 19 vezes 1,2, 22,8. E 11,4 B0.
Então, o espaçamento que eu tenho disponível aqui no C1 vai ser 150 menos 60, duas vezes o comprimento, menos 10, duas vezes a bitola do estribo, menos 3 vezes 10 dividido por 2. Isso vai ser igual a 150 menos 70 menos 30 dividido por 2. 25 milímetros. Então, não passa nem a brita 3 nem a brita 2. B0 e B1. É um detalhe muito utilizado, né? Mas também eu preciso recalcular as armaduras em função da redução do braço de alavanca e da altura útil. O detalhe C2 eu tenho um espaço horizontal, eu só tenho uma camada de armadura, então é 150 menos 60 menos 10 menos 4 vezes 10 dividido por 3. Então vai ser 150 menos 70 menos 40 dividido por 3. 13,3 milímetros. Então, só a brita 0 passa. Então, também é um detalhe que não é utilizado, em função dessa limitação de só se poder trabalhar com a brita 0. Porque o vibrador ele nem passa aqui, não tem nem espaço para chegar até o fundo da forma. O detalhe D, eu tenho aqui 3 barras de 12,5. Então, D, vou chamar de D aqui. A H será AH é o maior valor entre 20 milímetros, 12,5 milímetros e 1,2 o diâmetro máximo do agregado. Então, 45,6 B3 30 milímetros B2 22,8 B1 e 11,4 B0. Então, eu tenho disponível aqui, vou chamar aqui de D1 150 menos 60 menos 10, mais uma vez, estribo 5, comprimento 30. 150 menos 60 menos 10 menos 3 vezes 12,5 dividido por 2, porque são dois espaçamentos. Então, 150 menos 70 menos 3 vezes 12,5 dividido por 2. 21,25 milímetros. Então, não passa brita 3, brita 2, brita 1, só passa brita 0. Então, em função dessa restrição, também não é um detalhamento recomendado. O detalhamento D2, nós temos aqui 150 menos 60 menos 10 menos 2 vezes 12,5. Aqui vai dar 150 menos 70 menos 25. 55 milímetros. E aí todos os agregados graúdos estão atendidos. Brita 0, brita 1, brita 2 e brita 3. No entanto, mais uma vez eu preciso recalcular aqui a posição do centro de gravidade. Ela vai estar mais próxima aqui da maior quantidade de massa. Então, D aqui muda, braço de alavanca também, incluindo sua armadura. Eu preciso recalcular. Então, nós não faremos isso. E escolhemos esse detalhe. O detalhe de 2 ferros de 16 em função de já saber que
ele atenderia. Então, se observarmos o espaçamento horizontal H aqui, não há necessidade de calcular o vertical, porque ela só tem uma camada de armadura. H será o maior valor entre 20 milímetros, 16 milímetros e 1,2 o diâmetro máximo do agregado, que será 45,6 B3, novamente 30 B2, 22,8 B1, 11,4 B0. O disponível aqui será 150 menos 60, duas vezes o comprimento, menos 10, duas vezes a bitola do estribo, menos 2 vezes 16. Então, isso vai dar 48 milímetros. Então, tanto a 0, quanto a 1, quanto a 2 e a 3 estão atendidos. Dá mais liberdade ao construtor de executar a obra. Por isso, nós selecionamos esse detalhe. E não há necessidade de recalcular, porque a altura útil aqui está de acordo com o dimensionamento. Ela vai da borda comprimida até o centro de gravidade da armadura de tração. Então não muda nem a altura útil, nem o braço de alavanca. No terceiro exemplo de dimensionamento, o momento fletor foi majorado para 30 kN. A situação se agravou. Observe que agora eu preciso de 14 barras de 6,3 que podem apresentar 3 opções, dentre outras. Mas aqui a gente já sabe que tanto a altura útil quanto o braço de alavanca mudam de posição. E isso aqui nos faz não aceitar esse detalhamento. Nenhum desses. Centro de gravidade seria algo aqui, aproximadamente, e esse aqui. Em todos esses casos aqui eu teria que refazer o dimensionamento. Porque a área de aço é igual a momento de cálculo dividido por braço de alavanca vezes FYD. A H será o maior valor entre 20 milímetros, 6,3 e 1,2 o diâmetro máximo do agregado. Então, 45,6 para B3, 30 para B2, 22,8 para B1 e 11,4 para B0. Observe aqui que, nesse caso aqui, o espaçamento aqui desse terceiro, vou chamar aqui de E3, esse aqui de E2 e esse aqui de E1. E1 seria 150 menos 60, 5,0 e 30, para os três casos. Então, 150 menos 60 menos 10, menos 3 vezes 6,3 dividido por 2. Então, seria 30,5. E só 2, bem no limite, B1 e B0. No entanto, eu tenho que recalcular tudo, como eu já disse. O espaçamento 2, então, o espaçamento 2 seria 150 menos 60 menos 10, menos 4 vezes 6,3 dividido por 3. A situação ainda é pior, então 18,2. Então aqui não passa nem a B3, nem a B2, nem a B1. E ainda tem que recalcular a armadura. Então também não. O espaçamento 3 é pior ainda. 150 menos 60 menos 10 menos 5 vezes 6,3 dividido por 4. 12,12 milímetros. Se adotássemos ferro de 8, a situação não é muito diferente. Aqui a posição também do centro de gravidade da armadura não é mais na primeira camada, no eixo da primeira camada, né, da armadura situada na primeira camada.
Então, muda também, né? No tipo 2, a mesma coisa. D e Z mudam de posição. Provavelmente, o centro de gravidade dessa configuração aqui. Por que ela está formando uma aqui? Porque aqui é mais fácil de amarrar essa barra com arame recozido nos estribos. Então, o centro de gravidade ele vai se aproximar de onde tem mais massa. Então, mas de qualquer forma, o centro de gravidade acarreta uma mudança na altura útil e no braço de alavanca. E observe aqui que os espaçamentos, vamos chamar aqui de E1, E2 e E3. E1 vai ser 150 menos 60 menos 10. Mais uma vez, mesmas condições, bitola de 5 para o estribo e 30 milímetros para o cobrimento da armadura. Então, 150 menos 60 menos 10, menos 4 vezes 8 dividido por 3. Eu tenho aqui 16 milímetros. Então, observando aqui, ó, não passa nem a brita 3, nem a brita 2, nem a brita 1. Só a brita 0. Então, diante dessa restrição, isso aqui está rejeitado. O espaçamento 2 vai ser 150 menos 60 menos 10 menos 3 vezes 8 dividido por 2 vai dar 28 milímetros. Então, a brita 3 está rejeitada e a brita 2 também. Então, brita 0 e brita 1 apenas. Mas, como eu tenho que recalcular, isso está também fora. O espaçamento 3 é o mesmo, apesar da configuração ser diferente, mas aqui também 28 milímetros. Então, a H aqui vai ser o maior valor entre 20, 8 e 1,2 o diâmetro máximo do agregado, como já dissemos. 45,6 para a brita 3, 30 para a brita 2, 22,8 para a brita 1 e 11,4 para a brita 0. Já o vertical vai ser o maior valor entre 20 milímetros, 8 milímetros e 0,5 diâmetro máximo do agregado. Aqui vai ser 19 para a brita 3, 12,5 para a brita 2, 9,5 para a brita 1 e 4,75, 4,7 para a brita 0. Passemos para o detalhe C, detalhe A, detalhe B, detalhe C. No detalhe C, trabalharemos com ferro de 10. Então, aqui o espaçamento AH será o maior valor entre 20 milímetros, 10 milímetros ou 1,2 diâmetro máximo do agregado, que será, mais uma vez, 45,6 para a brita 3, 30 para a brita 2, 22,8 para a brita 1 e 11,4 para a brita 0. O vertical, por sua vez, será o maior valor entre 20 milímetros, 10 milímetros e 0,5 diâmetro máximo do agregado. Então, aqui vai ser 19 para a brita 3, 12,5 para a brita 2, 9,5 para a brita 1 e 4,7 para a brita 0. O espaçamento obtido, disponível aqui é 1, será 150 menos 60 menos 10 menos 3 vezes 10 dividido por 2. Então, 25 milímetros. 25 milímetros já tira a brita 3 e a brita 2. Eu só posso trabalhar aqui com brita 0 e brita 1. No entanto, o centro de gravidade da armadura de tração muda. Então, meu braço de alavanca e D também muda. Eu tenho que recalcular o projeto. Da mesma forma que ocorre aqui na seção 2. Então,
que é ABC2. C2, na seção C2, pelo mesmo motivo aqui, ó, o braço de alavanca muda, a altura útil muda, vou ter que recalcular o projeto. Já o espaçamento, aqui vai ser um pouco menor ainda, ó, é 2, vai ser 150, menos 60, menos 10, menos 4 vezes 10 dividido por 3. 13,3 milímetros. Aqui só passa a brita zero. Por isso, esse detalhe está rejeitado. O detalhe tipo D, eu tenho aqui H maior ou igual a 20, 12,5 ou as mesmas dimensões máximas do agregado, ou seja, 45,6, 30, 22,8 e 11,4. B3, B2, B1 e B0. Para o vertical, que muda agora, é a segunda condição. Então aqui vai ser 12,5, é a terceira condição. Vai ser 0,5 diâmetro máximo do agregado, que aqui vai ser 19 para B3, 12,5 para B2, 9,5 para B1 e 4,7 para B0. Quanto é o espaçamento? E1 vai ser 150, menos 60, menos 10, menos 3 vezes 12,5, dividido por 2, 21,2 milímetros. Então aqui não passa a brita 3, não passa, a brita 2 não passa, a brita 1 não passa, só a brita 0. Muda também o centro de gravidade da armadura, então a gente não vai utilizar esse detalhe. Já o detalhe 2, o espaçamento é maior, 150 menos 60 menos 10 menos 2 vezes 2,5 vai dar 55. Então todos os agregados estão atendidos, no entanto a armadura muda de posição. Função da mudança de centro de gravidade. Se adotássemos 3 ferros de 16, aqui vou chamar de E, então AH será 20, o maior valor entre 20 e 16, e 1,2 o diâmetro máximo do agregado. Mais uma vez, os mesmos valores, 45,6 para B3, 30 para B2, 22,8 para B1 e 11,4 para B0. Já o vertical, que muda, o segundo membro, 20, 16, e o terceiro também, 0,5. Então vai ser 19 para B3, 12,5 para B2, 9,5 para B1 e 4,7 para B0. Então o espaçamento aqui do detalhe D1 será igual a 150 menos 60 menos 10 menos 3 vezes 16 dividido por 2, 16 milímetros. Então aqui só está atendido aqui a brita 0. Então por isso nós vamos rejeitar esse detalhe. E no tipo 2, D2, o espaçamento vai ser igual a 150 menos 60 menos 10 menos 2 vezes 16, 48 milímetros. Então, brita 0, brita 1, 2 e 3 atendem a esse detalhamento. O que não atende é o fato
o centro de gravidade da armadura de tração mudar de posição e preciso recalcular as armaduras, porque tanto o braço de alavanca quanto a altura útil muda. Pode ser até que aumente essa taxa de armadura. Para esse caso, o exemplo 3, o próximo detalhamento é que foi o escolhido. Para o exemplo 3, nós selecionamos duas barras de 20 mm, porque, pelos mesmos motivos, a questão de custo, ganhar tempo na obra, quantidade menor de aço, e é preciso também estar atento ao fato de que quanto maior o diâmetro, mais dificuldade vai se ter, né, de cortar e dobrar. E as ancoragens nas extremidades começam a ficar congestionadas, é preciso um comprimento maior de ancoragem. Então, eu preciso estar atento também, porque há também desvantagens em reduzir a quantidade de armadura e aumentar o diâmetro, porque as ancoragens é que vão exigir mais de comprimentos maiores, necessários para atender a um assunto que nós falaremos em breve, que é comprimento de ancoragem para garantir a aderência. Então, no caso aqui em questão, agora o espaçamento AH será o maior valor entre 20 mm, Φ, que é 20 mm, 1,2 diâmetro máximo do agregado, que já sabemos que é 45,6 para brita 3, 30 para brita 2, 22,8 para brita 1 e 11,4 para brita 0. O vertical, por sua vez, não é necessário, porque só tem uma camada de armadura, mas se eu tivesse outra camada, seria 20 mm. A bitola da armadura, que é 20, e metade da dimensão máxima do agregado, que seria 19 para brita 3, 12,5 para brita 2, 9,5 para brita 1 e 4,7 para brita 0. O espaçamento que eu tenho disponível aqui, de face a face, será igual a, considerando estribo de 5,0 e cobrimento de 30 mm, referente à classe de agressividade ambiental 2, moderado. Então será 150 menos 60 menos 10 menos 2 vezes 20, 40 milímetros. Veja que ainda assim a brita 3 está fora. Então esse detalhe ele atende, contanto que se use brita 0, brita 1 e brita 2. Não é necessário de recalcular as armaduras, porque a altura útil não mudou de posição e nem o braço de alavanca. Então, esse detalhamento atendeu ao exemplo 3, considerando que a seção trabalhava na ruptura no domínio 3. As armaduras superiores aqui são só de montagem, no exemplo 3. A armadura de compressão é só de montagem. E no exemplo 4, que a linha neutra ultrapassou o domínio 3, nós fomos obrigados a estacioná-la entre a fronteira do domínio 3 e 4, quando o epsilon era igual a 0,617. Então, houve necessidade de dimensionar essa seção com armadura dupla. E acabamos adotando as mesmas bitolas, porque a armadura de compressão deu 0,22 cm² e está atendida com 2 ferros de cima. Então, no exemplo 4, há necessidade de armadura dupla. E o detalhamento é esse.
Então, por hoje é só. Na próxima videoaula falaremos de detalhe longitudinal de armaduras. Até lá!